Olá, vamos dar continuidade aqui à meditação da palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João. Muito importante conhecer os evangelhos, que é a base da nossa fé, né? Que inclusive toda a Bíblia, toda a palavra de Deus remete a Jesus, né? Que é o único e verdadeiro Deus. E a Bíblia nos mostra o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, o que Ele quer, o que Ele deseja de nós. E o que nós, como suas criaturas, seus filhos, devemos fazer também, né? Então a Bíblia é o nosso manual de vida. E quanto mais nós vamos lendo a Bíblia, meditando, vamos corrigindo nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. E o objetivo é cada dia se parecer mais a Jesus, né? Então João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus ia para os montes, né? Para lugares separados, para poder falar com Deus, né? Não é necessário que você busque um monte ou algum lugar especial para falar com Deus. Você pode falar com Deus em qualquer lugar, né? Desde que haja paz nesse lugar, haja tranquilidade, você possa falar com Deus. Pode ser o seu quarto, pode ser a sala, enfim. Busque um lugar onde você possa ter momentos com Deus, de oração, de meditação na sua palavra, um horário que seja mais propício a isso. Aqui nós vemos nesse primeiro versículo que o próprio Senhor Jesus buscava ter comunhão com o Pai. Então nós temos que ter essa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, não uma vez por semana, não um dia específico, um sábado ou um domingo, mas todos os dias. Claro, não há problema de você se congregar, de você escolher um dia para se congregar, mas a comunhão com Deus vai muito mais além disso. É aquela comunhão diária, você passar o dia pensando em Deus, mas separar também um momento para você meditar na palavra de Deus, para você compreender a vontade de Deus, né? É isso que Jesus sempre estava fazendo. Aqui fala que ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Uma coisa importante aqui, quando Jesus fala, a Bíblia fala que Jesus foi ao templo, não significa que ele entrava no templo. Ele ficava ali no pátio do templo, onde se reunia todas as pessoas. Por que ele ficava ali? Porque era um ponto estratégico onde ele encontraria pessoas com sede de Deus. Porque as pessoas que iam ao templo, seguramente iam para buscar a Deus, iam para ter um conhecimento de Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. E infelizmente os sacerdotes, que eram os responsáveis daquele templo, de ensinar e de guiar o povo, estavam muito distantes de Deus, muito distantes da palavra de Deus, estavam cuidando dos seus próprios negócios, dos seus próprios objetivos, e o povo ficava desatendido. Então Jesus seguramente viu essa necessidade e ia constantemente ali ao pátio do templo e começava a ensinar. E multidões, muitas pessoas se reuniam aí ao redor de Jesus para escutá-lo, porque, como já falamos anteriormente, ele falava com autoridade. Ele falava de uma maneira que tocava. Inclusive a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, afiada, que corta dos dois lados, capaz de separar alma de espírito, juntas e medulas, ou seja, é algo penetrante, é algo que não penetra a carne somente, o físico, mas é algo que penetra a alma, o espírito, o íntimo, o coração do ser humano. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, ela vai fazendo essa separação, ela vai arrancando o que não presta, a porcaria, a sujeira, a imundícia,
e vai te limpando, vai te purificando, vai te edificando, vai te renovando, te fortalecendo cada vez mais. Então, esse é o poder da palavra de Deus. É a única palavra que pode transformar total e completamente. A única coisa que pode recuperar o homossexual, que pode recuperar a prostituta, que pode recuperar o adúltero, o idólatra, o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro, o religioso, o drogado, né, o viciado. A única coisa que pode transformar é a palavra de Deus. Você vê que tem pessoas que elas vão no Alcoólatra Anônimos, elas vão num centro de recuperação, elas tomam remédio, elas tomam pílulas, elas fazem de tudo, né? Antidepressivos, remédios psiquiátricos, e ainda assim não é capaz de transformar a vida da pessoa. Os próprios médicos dizem que ela não tem cura, que ela vai ficar dessa maneira para sempre. Por quê? Porque isso não tem poder de entrar na alma, de entrar no espírito, na mente, no coração da pessoa e arrancar aquele mal. Mas a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder de entrar e de transformar o coração, a mente, o ser de cada pessoa. Basta que ela creia, basta que ela abra seu coração, que ela aceite, né? Que ela deseje isso. Então, que ela busque isso, que ela busque a Deus, que ela busque a palavra de Deus. Então, as pessoas se reuniam ali ao redor de Jesus e a palavra de Jesus, pura, perfeita, verdadeira, entrava dentro delas e causava algo que nunca antes elas haviam escutado, sentido. Muito diferente dos fariseus, porque os fariseus hablavam com orgulho, com hipocrisia, com engano, com falsidade, com mentiras, com acusações. E Jesus falava com amor, com poder, com autoridade, né? Então é por isso que ele atraía e até hoje atrai multidões. Por isso que hoje se passaram, né, séculos e séculos e as pessoas seguem sendo impactadas, porque a palavra de Deus, a Bíblia não é um livro velho, antiquado, que precisa ser atualizado, como muitos falsos religiosos, usados por Satanás, ficam falando por aí. Não, a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. Se você abrir a Bíblia agora e ler, ela vai tocar no seu coração, ela vai fazer uma obra na sua vida. Obviamente, se você crê, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que quando a gente se aproxima de Deus, nós temos que se aproximar com fé, com confiança. E essa fé traz essa transformação para a nossa vida. Agora, se a pessoa se aproxima de Deus com outras intenções, com outro coração, sem a fé, então não pode acontecer nada na vida dela, tá bom? Então fica aí essa palavra, esse entendimento para vocês. Então Jesus, ele se reunia constantemente ali com o povo, as pessoas se reuniam em volta dele e Jesus, assentado ali, começava a ensinar. No versículo 3 diz assim: então os escribas eram aquelas pessoas que copiavam o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Eles copiavam à mão, não havia gráfica, não havia fotocopiadora, né? Então eles tinham que copiar à mão. Então eram pessoas que tinham conhecimento teórico da palavra de Deus. E os fariseus eram as pessoas que mais estudavam as escrituras, mas já com o coração corrompido. E infelizmente é assim, nós quando vamos ler a Bíblia, temos que esvaziar nossa mente do que escutamos de fulano, de mengano, né? E com a nossa mente pura, estudar o texto sagrado e pedir que o Espírito Santo nos revele a sua palavra. E já não ir com uma pré-disposição, com um pré-ensinamento, porque fulano disse isso, porque com aquela linha de raciocínio de uma instituição, de uma igreja, de um pastor, de um bispo, de quem quer que seja. Não. Você tem que ler a Bíblia como se você nunca antes houvesse
escutado a palavra de Deus e ler o texto, meditar o texto, se necessário ler segunda vez, terceira vez, até você compreender o que realmente o autor do texto quis dizer. Isso é importante, essa interpretação correta da palavra de Deus. Não é... Tem muitos que interpretam a sua maneira, pega um texto da Bíblia e leva para outro lado, leva para um lado que não tem nada a ver com o que está escrito ali, com o sentido real do texto. Isso é perigoso. E é isso que os religiosos fazem, distorce a palavra de Deus. Por isso que você não tem que sair acreditando em tudo e em todos. Você tem que fazer o seu próprio estudo da Bíblia. Inclusive, eu sempre falo aqui, não é porque eu estou aqui pregando para vocês que você tem que crer 100% no que eu estou falando. Você tem que analisar as minhas palavras de acordo com a Bíblia. Se é correto, você aceita. Se não é correto, você não aceita. Você não é obrigado a aceitar tudo que as pessoas falam. Não importa o título que tem a pessoa. O título é dado por homens. Isso não tem valor espiritual. Tá? Então você tem que prestar atenção na palavra, se aquela palavra está de acordo com a Bíblia ou não. Se está de acordo com a Bíblia, você segue. Se não está de acordo com a Bíblia, entre o homem e Deus, você tem que sempre escolher a Deus. Entre a religião, a instituição e a palavra de Deus, você tem que sempre escolher a palavra de Deus. Tá? Então, esses escribas e fariseus trouxeram, olha só a maldade deles, trouxeram a presença dele, de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Olha só. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Muito bem. Aqueles homens, fariseus, escribas, sacerdotes, autoridades religiosas do judaísmo, com um coração maligno, porque eles tinham inveja de Jesus. Você vê, Jesus ali no pátio do templo não tinha aquelas vestimentas, porque os fariseus se vestiam com aquelas túnicas, né, com aquelas roupas sacerdotais, cheias de cores, caras, para chamar a atenção, né, para dizer: não, olha quem eu sou, a autoridade que eu tenho. E gostavam que as pessoas chamavam eles de mestres, né? Se inflavam. E quando viram Jesus simples, com roupa simples, e multidões ali ao lado dele, e ele falando de uma forma como ninguém nunca falou. Então isso causou dentro deles uma raiva, um ódio, uma inveja. E eles queriam matar Jesus, eles queriam buscar um pretexto para destruir Jesus. Tanto é que, né, o fizeram mais à frente. Claro, tudo com a permissão de Deus. Mas você vê o coração maligno deles. Eles usaram, então, uma mulher, pegaram o caso de uma mulher que adulterou, e a verdade é que na lei de Deus, naquele momento, dizia que uma mulher que foi pega em adultério deveria ser apedrejada. Agora, um detalhe importante que eles não falaram. Você vê a hipocrisia deles. Eles pegaram uma parte da palavra de Deus, mas não pegaram a segunda parte. Porque a lei era assim: a mulher que era pegada em adultério deveria ser apedrejada. Isso está correto. Mas quem era a primeira pessoa que tinha que atirar a pedra? A primeira pessoa que tinha que atirar a pedra tinha que ser uma testemunha do adultério, ou seja, a pessoa que pegou ela em adultério tinha que ser a primeira pessoa a apedrejar. Mas não somente isso. Essa pessoa que ia apedrejar a mulher, ela nunca poderia em sua vida ter cometido o adultério. Porque como que ela ia apedrejar
uma pessoa que cometeu adultério se ela também havia cometido em algum momento adultério. Então, quem poderia apedrejar aquela mulher? Aquele que nunca cometeu adultério. Então, olha só a hipocrisia deles. Eles falaram a primeira parte corretamente, né? A mulher está em adultério, tinha que apedrejar, mas eles não falaram a segunda parte, que também estava na lei, que era a testemunha tinha que dar a primeira pedra e não poderia ter o mesmo pecado da pessoa, não teria que ter a sua consciência limpa. Porque imagina uma pessoa que adulterou, apedrejar outra que também adulterou. Isso né? Então tinha que ser uma pessoa santa, uma pessoa íntegra, uma pessoa pura. Então eles excluíram essa parte, por quê? Porque eles também eram seguramente adúlteros. Porque o adultério não é somente com o ato físico, também o adultério também é com o olhar. Jesus falou que só de olhar uma mulher com a intenção impura, um homem com a intenção impura, já é adultério. Então quem seria capaz de apedrejar aquela mulher? Falando a verdade aqui, ninguém. Ninguém. Porque todos somos pecadores, todos somos falhos, todos somos errantes, todos somos merecedores do inferno. Temos a nossa natureza corrupta, pecaminosa, então ninguém poderia ser capaz de pegar uma pedra e apedrejar aquela mulher. Mas eles foram e fizeram aquele teatro, aquele escândalo, seguramente pegaram a mulher com brutalidade, jogaram ela, expuseram o pecado dela, o erro dela, quer dizer, estavam expondo a mulher e escondendo o seu próprio pecado. Aí você vê a hipocrisia. Tem pessoas assim, que ela gosta de apontar o dedo, que ela gosta de falar, mas ela esconde o seu próprio erro, a sua própria falha. E eles fizeram isso porque queriam acusar de Jesus de ser uma pessoa que não cumpria a lei, porque se Jesus falasse que não deveria apedrejar a mulher, então Jesus estaria descumprindo a lei de Deus, então já seria considerado um falso profeta. Não é verdade? E se Jesus mandasse apedrejar, então Jesus se estaria equiparando, né, a eles, fazendo a vontade deles, né, caindo no jogo deles. E Jesus falava de amor, falava de misericórdia, falava de compaixão e de repente mandaria apedrejar aquela mulher. Como ficaria então, né? Ficaria uma distorção, né? Mas a resposta de Jesus foi magnífica, porque ele respondeu da seguinte maneira: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quer dizer, Jesus completou a segunda parte da lei. A primeira parte era apedrejar a mulher adúltera, a segunda parte era quem não tiver pecado, quem não tiver cometido o mesmo pecado dela, pode atirar a pedra. Jesus falou, em outras palavras, Jesus estava falando, vocês esqueceram da segunda parte, já que vocês esqueceram, eu revelo aqui para vocês. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continua escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então, essa palavra tocou lá na mente deles, na consciência deles, e seguramente fez eles pensar, né? Como que eu vou atirar uma pedra nessa mulher se eu também sou pecador? Por isso Jesus falou uma vez, não julgueis para que não seais julgados, né? Não condeneis para que não seais condenados. Ele ensinou que assim como Deus nos perdoa e devemos ter misericórdia de nós, porque se nós, sendo pecadores, somos perdoados e através da graça e da misericórdia de Jesus somos salvos, então nós devemos fazer isso também com as demais pessoas, perdoar os seus erros para conosco. Essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus, é isso que nós temos que viver, que nós temos que praticar na nossa vida.
Então, só ficou Jesus e a mulher. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Aqueles que te acusaram, né? Ninguém condenou você? Ela respondeu. Então agora Jesus já começou a tratar com ela. Viu que, né, acabou com a confusão dos fariseus, resolveu o problema com eles, fez cair por terra a má intenção deles e colocou o foco agora na mulher, perguntando diretamente para ela: onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Porque quem era a única pessoa que podia pegar a pedra ali e apedrejar aquela mulher? Jesus. Porque Jesus nunca cometeu um só pecado. Nunca adulterou. Não teve nenhuma falha. Foi santo, perfeito. Jesus podia cumprir ali a lei, pegar a pedra, né, e fazer justiça naquele momento para com a mulher. Mas Jesus usou de graça, de misericórdia, perdoou a mulher. Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Quer dizer, perdoou ela, perdoou o erro dela, perdoou o pecado dela, perdoou a falha dela, não é verdade? Mas também disse para ela: vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Quer dizer, muitos dizem: Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Vamos seguir se prostituindo, vamos seguir no homossexualismo, vamos seguir no lesbianismo, vamos seguir nas orgias, vamos seguir nos vícios, vamos seguir no pecado, vamos seguir fazendo as coisas erradas. Igual Deus é amor, Deus não confunda as coisas, não joga para o lado errado, não interprete as coisas erradamente. Leia o texto. Leia o texto. Jesus é amor? Sim. Jesus perdoou? Sim. Mas o que ele falou no final? Vá e não peque mais. Deixe o adultério. Falou para ela: deixe de adulterar. Não faça mais isso. Dessa vez você foi perdoada. Dessa vez você aproveite essa oportunidade. Então, se você, meu amigo e minha amiga, aprendemos duas coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, que não devemos julgar e condenar ninguém, que devemos perdoar, ter misericórdia. Vemos aqui a autoridade de Jesus, mas também vemos aqui nesse texto Jesus falando: vai e não peques mais. Ou seja, ele nos dá a oportunidade, ele nos diz: eu te perdoo, eu te lavo, eu te purifico, mas arrependa-se, arrependa-se, mude a sua vida, abandone as coisas erradas, deixe isso para trás e comece uma vida nova a partir de hoje. Comece uma vida nova a partir de agora. Tá bom? Então, fique com essa palavra, nós vamos estar parando por aqui. É muito forte, é muito profundo esse ensinamento de Jesus, né? E vamos ficar com isso, vamos ficar meditando isso durante o dia, rever nossas atitudes, nossos pensamentos, de não estar julgando, e olhar para nós mesmos e ver aonde está o nosso erro, nosso pecado, nossa falha, e se arrepender dele e tomar a decisão de abandonar aquilo que não agrada a Deus. Não fique com isso: Deus é amor, Deus é misericordioso, então eu posso seguir pecando. Não, não é isso que está escrito na Bíblia. Se você seguir pecando, você está brincando com Deus, você está brincando com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, isso vai no final te levar para o inferno. Porque sim, existe a condenação eterna. Jesus mesmo foi a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia, foi Jesus. Isso as pessoas não falam. Falam que Jesus é amor, mas não falam que a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia
do juízo eterno foi Jesus, mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que João, mais do que os profetas, mais do que Moisés. Quem mais falou do inferno, do castigo eterno é Jesus. Então não vamos brincar com isso. Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão a Deus, vamos consertar nossa vida e vamos assim ter a salvação, a vida eterna, tá bom? Então que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo. Se possível, se inscreva aí no canal, veja os outros vídeos do Evangelho que estamos fazendo e compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que vai abençoar a outras pessoas. Bom dia e Deus abençoe.